Olá, tudo bem? Voltamos aqui no canal e lembrando que essa entrevista também vai virar um podcast para conversar hoje com uma menina, uma mulher maravilhosa que empodera várias outras mulheres há muito tempo. Mas vou deixar ela se apresentar e contar um pouquinho da história dela pra gente. Yes? Oi, muito obrigada pela oportunidade. Estou bastante feliz de estar participando desse projeto. Penso Ai, que que vai show. contribuir imensamente com a vida, com o dia a dia das pessoas, para poder escutar, ouvir, aprender, né, sobre temas tão importantes do nosso dia a dia. Então, eu sou a Yasmin, conhecida como Yas. Eu tenho 30 anos, sou gestora, mestrando em educação física e, como a Rita trouxe, eu trabalho, desenvolvo projetos focados na saúde da mulher com o objetivo de descomplicar uma vida saudável, educar e empoderar mulheres em torno desse contexto aí de ter uma melhor aceitação do seu corpo, ter uma melhora da sua autoestima, a partir das experiências e vivências que eu fui tendo. Que lindo isso, é verdade. A gente teve a oportunidade esse ano de participar, né, lá pela da feira. Nós somos parceiros nesse projeto da Yasmin. E há quanto tempo que tu faz isso? Desde 2015, Que legal, a muito gente show. atua já fazendo os projetos. Em 2015, eu idealizei a marca Uhum, de uma forma bem despretensiosa, mas com o objetivo de reunir mulheres, de motivar, de compartilhar as coisas que eu vinha aprendendo quando eu comecei a uhum, mudar o meu estilo de vida, porque eu tive uma ruptura bem grande em termos de hábitos, especialmente hábitos relacionados à atividade física e alimentação. E em 2017 nós começamos a fazer como de forma profissional com os parceiros, como um programa relacionado à mudança de hábitos e empoderamento, que que é o que a gente lindo. sempre fala, né? Que as meninas entram com uma vontade de emagrecer, mas elas saem dele com uma experiência de empoderamento, que a Que gente legal. trabalha vários pilares além do corpo. Que legal. É, na realidade é um todo, né? Nós somos um todo, né? É, Que lindo. não tem como desassociar. Não tem. É o No Pain No Musa, né? A marca que Exatamente, tu então, fala. Que no pain, no show. movement. No Pain No Musa. E quantas mulheres tu acredita que já passaram nessas edições? Tens ideia? Pensando no formato mais formal, né, dentro Uhum. das edições, com certeza mais de 300 mulheres. Que É muito legal, né? interessante, assim, o É. processo. E fora quem acompanha pelas redes sociais, todo o trabalho educativo, assim, eu vinha pesquisando até algumas coisas relacionadas ao trabalho e eu Uhum. descobri que o meu empreendedorismo é focado no empreendedorismo educacional. Achei muito Que interessante lindo. essa Aham. linha de trabalho e me identifiquei, porque é É. isso, né? É o ensinar e possivelmente é esse trabalho que a gente está fazendo a partir desse podcast contigo para É. educar e empoderar Pessoas. É as bem por pessoas aí. também. É bem por aí. A gente acaba se focando muitas vezes mais na mulher, porque a gente percebe que ainda tem muito a ser conquistado, né? Em relação à igualdade, em relação a várias coisas, assim. Mas a gente vai ajudar muitas mulheres e muitos homens, né? Nesse caminho. Não tenho nem dúvida disso. Tá me escutando bem, Yas? Deu uma congeladinha aqui agora. Yes? Só um pouquinho, pessoal. Deu uma instabilidade na internet. Então, Ias, falando nisso, tu colocaste construção de novos hábitos, né? Então, aproveitando esse teu gancho, eu queria te perguntar assim: percebes alguma relação, alguma correlação em relação às musas, né? Que estão participando dos teus desafios? Percebe alguma coisa relacionada a quem tem uma gestão financeira adequada, quem faz essa gestão financeira, quem controla suas receitas, o que gasta, né? Em relação a este empoderamento feminino no processo do desafio.
Sem dúvida, Rita. Até quando a gente pensou em fazer esse momento, esse diálogo, assim, eu revisitei muitas coisas da minha trajetória, assim como o que eu percebo no meu dia a dia, né? Quando essas pessoas buscam o desafio, pensando na mudança do seu corpo como algo da superfície, né? O Uhum. que é legal, o que é interessante? A gente elaborar e pensar sobre as outras questões dentro da vida dessa mulher. E o que tem muito forte, muito presente? A questão da ansiedade, né? Nossa, eu não consigo me alimentar adequadamente, eu não consigo ter uma rotina com atividade física, porque eu tô aqui muito ansiosa, as minhas emoções estão atrapalhadas, angustiadas, e a gente lança essa pergunta. E há um tempo atrás, revisitando a minha história, eu me percebia assim também, Uhum. ansiosa, angustiada. E tá, mas o que traz essa questão do comer, né? Ah, eu preciso comer para me aliviar, eu fico muito agoniada. Bom, mas se tu entende que tu queres ter este corpo, ou essa forma diferente de viver, e tu entende que esse comer demais te atrapalha, por que comer demais? O que acontece na tua vida, em outros pontos, que te trazem essa ansiedade, Uhum. Porque é uma essa ansiedade, tens angústia? razão, E né? quando a gente fizer essa pergunta, Incrível. quando a gente faz essa pergunta, essa mulher, e eu me percebo há um tempo atrás na minha vida, acessando outras coisas mais profundas. E tem Uhum. muito a ver com essa questão do planejamento financeiro, por exemplo, dessa parte que está atrapalhada, das compensações que são feitas. Uhum. E sim, a gente busca nas fontes natas de prazer, como a comida, que é uma fonte de prazer, momento de compensação. Claro. Então, como tem a ver, muito a ver a questão financeira com essa prática de buscar essa mudança do corpo, e elas precisam sim estar alinhadas, isso precisa ser pensado, né? Uhum. E um pilar muito importante para que os dois campos funcionem bem, seja para você ter o seu corpo de uma forma diferente, buscar essa mudança, é o pilar da organização e do planejamento, né? Uhum. Dentro da minha história, eu me vi em um período onde eu tinha uma boa remuneração e o meu dinheiro, ele sempre faltava. Evaporava. E hoje em dia eu percebo evaporava. E o que eu Uhum. percebo que é muito interessante não é o quanto você ganha, como você investe esse dinheiro, Uhum. é o padrão de vida que você tem. Só que muitas vezes olhar para isso, como também é olhar para a situação atual que está o corpo, os hábitos que foram construídos até aqui, faz a gente negar, Uhum. faz a gente não querer acessar. E eu Uhum. acho que o ponto determinante é esse, né? Um ponto de escolha, aonde você Uhum. escolhe, porque verdadeiramente a gente sabe a inquietação que a gente tem, mas Sem às vezes a gente não quer dúvida. olhar para ela, Uhum. né? E o quanto a gente depois tá com novos algumas restrições, com algumas coisas, para a gente poder avançar e se chegar num ponto de tranquilidade. Antes a gente estava conversando sobre a questão assim, por que não ter uma vida financeira também organizada? Você não tem essa busca por uma certa estabilidade, um certo controle. Uhum. Não vejo como um controle total. Quanto mais organizados, a gente consegue se antecipar aos eventos, como agora, onde a gente vive uma pandemia, uma coisa Uhum. completamente atípica, percebe a Uhum. importância desse planejamento, dessa reserva, de olhar para isso com mais tranquilidade. Quem não olhava se vê num momento bastante aflito, né? Muito, né? Porque na realidade a gente sempre comenta que o financeiro ele não é o principal objetivo, nunca, ele não é. A gente não tem que viver preocupado com isso, mas ter conhecimento sobre ele te dá um controle do que fazer e do que não fazer. Acredito que isso é o mais importante, é estar no controle das tuas decisões, do que comprar e do que não comprar. Porque às vezes, né, Yasmin, a gente acaba fazendo uma compra por impulso, se a gente não tem conhecimento, ou a gente acaba fazendo algo completamente diferente do teu objetivo principal. E eu acredito que seja bem legal a gente fazer essa analogia, porque o desafio, o projeto no Open No Musa, ele atrai primeiramente com o objetivo de buscar o corpo dos teus sonhos, mas tu sai dele com uma mudança total, aceitando mais o teu corpo como ele é, porque às vezes a gente tem aquela coisa do corpo ideal, mas que a gente nunca vai ter, porque a nossa estrutura é completamente diferente daquele corpo ideal. E se a gente
for aqui para o lado do ideal da sociedade, então aí a gente vai ficar falando horas e horas, que na realidade cada mulher tem um biotipo, cada mulher tem a sua beleza, né? Assim é na gestão financeira, não é certo ou errado. O que a gente tem que tentar é gastar menos do que a gente ganha e alinhar isso ao teu sonho. Tu tem vontade de viajar, tu tem vontade de comprar alguma coisa, tu tem vontade de transformar alguma coisa na tua vida. Tá na tua mão isso. Só que às vezes a gente investe às vezes tem pessoas que às vezes comem o dinheiro sem se dar conta. E eu acho muito interessante também pensar sobre essa questão do autoconhecimento, né? De entender, mas qual é a minha meta mesmo, né? Eu quero isso para mim, eu quero para o outro. E pensar no contexto mulher, né? Como Perfeito. é concebido a mulher dentro de um campo de trabalho, dentro da família, como foi construído isso ao longo da história. E a gente está falando de história, né? Não está nem tendenciando para alguma ideologia. E a gente percebe o quê? Que tem muito um ponto da aceitação e do merecimento, né? Muitas vezes a mulher aceita que para a questão financeira, para o dinheiro, isso não é para ela, alguém vai mexer nisso, alguém vai ganhar mais, alguém vai ter mais condições, porque afinal ela é mulher, e aí ela aceita essa realidade como a única que existe, e isso acaba sendo às vezes uma desculpa, uma bengala, algo que ela não consegue contornar, e o porquê que é legal a questão do projeto também, por exemplo, reúne muitas mulheres, com muitos modos de viver, pensar, com estágios diferentes de amadurecimento, então essa oportunidade é muito rica para tu perceber que, mas dá para ser diferente, dá para viver diferente, olha só, essa pessoa, ela tem esse modo de pensar o corpo, o dinheiro, a família, o seu ambiente social de forma diferente, sim, existe. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto de expansão, quando a gente está aqui ouvindo um podcast, quando a gente está discutindo sobre isso, conhecendo outras pessoas que elaboram essa questão do dinheiro de uma forma diferente. E o merecimento, né? Muitas vezes a gente não se posiciona de uma forma onde eu mereço ter, sim, uma estabilidade, ter uma reserva, planejar uma viagem, ter o poder de escolha, olhar para aquela situação e pensar assim, eu vou me presentear com um cuidado do meu cabelo, da minha unha, enfim, que aí a gente está falando do universo da mulher, que é algo relevante e importante para a questão da autoestima também. Mas é claro, se isso está dentro de uma bola de neve, se essa pessoa não consegue olhar para isso, né? Ela deixa a vida levar. Não olha, não se planeja. Acho que a palavra planejamento, organização, ela vem muito forte aqui para os dois campos. Para quem quer ter um estilo de vida saudável, porque dá trabalho, tem que se organizar, não vai pegar as coisas prontas ali, você vai ter que elaborar o teu alimento, pensar na tua semana, como também para a vida financeira, onde, pensando no meu exemplo lá, quando eu tive uma ruptura, assim, né? Eu vinha de uma forma de hábitos onde eu não controlava nada. Eu apenas gastava, e ia suprindo essas coisas emocionais que eu tinha, então eu também comprava para sentir prazer quando eu estava chateada, eu também tinha isso. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que quando tu não percebe que não tem controle é um problema. E eu me vi num momento onde eu precisei olhar para tudo isso, ter escolhas bastante duras, de renunciar a coisas que eram confortáveis para mim, para começar um novo ciclo de organização difícil, onde a gente tem aquela ilusão, às vezes, quando a gente faz a ruptura. Por exemplo, eu tive que abrir mão de ter um carro, eu tive que abrir mão de várias coisas nesse contexto para desconstruir, para começar a construir outra etapa. Só que durante o período não é porque a gente despertou e percebeu, eu aceito que dá para ser diferente e mereço que seja diferente. Porque as coisas acontecem. Não. É um tempo de elaboração. E às vezes você está fazendo tudo certinho, como na alimentação e no corpo, e nada muda. Não é que não está mudando, está mudando. É uma Mas você precisa do tempo de elaboração, percorrer este caminho, né? E isso é muito interessante. Eu adorei essa analogia, assim, que a gente foi pensando sobre o corpo, a mudança do estilo de vida com a questão financeira, porque está dentro, né? Eles estão ligados, né? Até para que tu possa fazer um controle melhor e o teu planejamento melhor alimentar e de vida. É importante tu ter esse pilar financeiro bem conhecido, forte. Tu sabe
Yasmin, que a minha principal função é na área de empresarial, né? Na gestão empresarial, financeira empresarial. Mas no decorrer do caminho, e agora principalmente, eu acabo ajudando várias amigas, aí clientes, aí amiga da amiga, né? A gente dá uma conversada, passa uma ferramenta para ajudar nessa questão financeira, assim, só um bate-papo mesmo. E olha, começa aqui, começa olhando isso. E é tão revelador. 15 dias depois de um contato inicial, onde a pessoa olhou os seus números, a pessoa começa a ter insights do tipo: tu viste que eu tô gastando isso aqui com tal coisa e eu não tô percebendo? Tu viste que eu tô fazendo isso? A gente já teve insights tipo de um amigo tá gastando muito em lanchinho e não se dá conta no meio da manhã, e aquilo somado diariamente representava um percentual alto da receita dele. Então, tu falou uma coisa no decorrer aqui que eu acredito que a gente deva chamar a atenção, do olhar para si, do autoconhecimento, né? De perceber ali, porque planejamento e organização requer isso, tu olhar para ti. E aí não é uma coisa dolorosa, porque tu tá olhando a tua rotina, tu tá olhando o teu momento e aí tu te dá conta, mas sem julgamento prévio, sabe? Sem aquilo ali, eu vou descobrir coisas que eu não quero mudar. Será que tu não quer mudar? Será que não vale a pena por um sonho? Será que vale a pena tu seguir ali vendado e não te dando conta que tu tá usando o teu dinheiro de uma forma errada? Assim é com a questão do corpo e a alimentação, né? Às vezes a gente, eu faço tudo direitinho. Tá fazendo tudo direitinho mesmo? Ou não está querendo olhar para isso. E sabe uma coisa, trazendo assim da minha vivência, né, já que é um bate-papo, da gente trazer pontos para pensar, depois que eu entendi a importância de pensar esse controle financeiro, de me elaborar em torno disso, teve também um elemento muito forte de dividir e compartilhar isso com o meu parceiro, né, Lindo. com o meu namorado. Uhum. Porque a gente mora juntos. Então, a gente tem essas contribuições da casa que são juntas e cada um tem os seus compromissos individuais com coisas que entende que são importantes, enfim. E o que eu percebi no primeiro momento? Foi um desafio para mim pensar como a gente vai se organizar em relação a isso, né? Como a gente consegue controlar isso de uma maneira em que se preserve a liberdade de cada um das escolhas, de fazer aquilo que entende que é legal com o seu dinheiro, mas também para que fique equilibrado essas contribuições, para que eu não me perceba nessa posição tradicional da mulher. Quem ganha mais, quem ganha menos, como fica essa contribuição? Esse foi um aprendizado muito interessante para mim, desde o ano passado, onde sim eu consegui ter uma tabela, onde a gente conseguiu dialogar e tiveram diálogos com umas tensões maiores, Claro. onde a forma como a gente fala, do tipo, olha, não é controle, mas é muito importante a transparência. Não precisa descrever o que é esse gasto disso ou daquilo, porque daqui a pouco é algo para o teu lazer, para um lanche, para algo assim, mas que a gente precisa aqui pontuar. E isso, quando uma pessoa muda o seu estilo de vida, ela encontra essa barreira com a família muitas vezes, né? É verdade. E o quanto é importante tu conseguir transparecer, do tipo, olha, isso é para algo melhor, isso é para a gente ter uma qualidade de vida melhor, isso é para a gente não ter essas tensões, porque eu percebo isso também dessas mulheres que trabalham comigo, do quantas vezes o fator relacionamento com as metas que ela tem, se não houver um diálogo, aquilo parece que não avança, né? E precisa ser um diálogo saudável, a gente precisa se desenvolver em como levar isso para a pessoa, para que ela se sinta bem, para que ela não sinta como uma cobrança, assim como uma conversa aberta, né? Porque eu acho que isso também tem muito a ver, né? Da gente não esconder, do tipo, poxa, às vezes aqui eu tô fazendo o meu melhor, e como é o meu parceiro? Eu divido isso com o meu parceiro? Claro. Eu tenho a sensação que ele é homem, ele ganha mais, então... Será? Como é que funciona isso entre o casal? Eu acho muito interessante pensar sobre isso também. Se seja uma caminhada saudável e próspera, precisa ter esse diálogo. Para que ele acontece, sem sombra de dúvida. É olhar para dentro e para o contexto, né? Sem dúvida, né? Porque aí sim a gente consegue um equilíbrio, né? Que legal, Yas. Outras soluções, né? Vem várias coisas. Eu acho que isso também é um ponto que vem quando a pessoa muda seu estilo de vida. É ela falar
Quais são Uhum. as tuas metas? O que que tu quer sentir? O que que tu quer experimentar? Porque às vezes a gente tem, né? Uhum. Pontos lá dentro que a gente sabe e a questão financeira influencia nisso, na tua liberdade. A gente trouxe isso numa Uhum. conversa particular, né? Eu penso que, assim como os meus projetos, onde proporciona essa mudança do corpo e ela se empodera, ela percebe, nossa, eu Uhum. consigo mudar. Realmente só depende de mim. É essas pequenas ações diárias que fazem eu conseguir esse objetivo. É mais Uhum. simples do que parece ser. É. A questão de ter uma organização financeira, a gente merece ter e é possível. É totalmente possível, com pequenas Totalmente ações. possível, viável. E não só isso, a gente começar hoje, vai ter uma mudança significativa em 15 dias, em 30 dias, é rápido de perceber isso quando tu começa a fazer, até muito rápido. O resultado ele vem de uma forma muito rápida, e aí a pessoa começa a se motivar um pouco mais, né? Ai, que show, Yas, adorei conversar contigo, tá? Ai, que bom. Em seguida vai ser publicado lá no canal, vai virar podcast, a gente vai fazer outras coisas juntas, vai ser muito legal. Fico muito feliz mesmo de ter topado falar. Fiquei muito também surpresa de ver que em toda essa tua trajetória, esse teu período, tu me disseste, Rita, ninguém nunca me convidou para falar sobre isso. Eu digo, mas como não? Tem tudo a ver, gente! Tem tudo a ver. A gente tem que parar com esses tabus, né? Em relação a falar sobre o dinheiro, o quanto é importante, o quanto a gente merece. E é algo tranquilo falar sobre isso, né? Quero te Sim. agradecer, então, muito, muito, muito. Te admiro muito pela forma como tu leva esse teu trabalho leve, né? Ai, tô aí, gente, inspirando 300 mulheres a conquistarem uma vida melhor e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, sabe? Super leve, super humilde, muito legal. Se tu quiseres deixar uma mensagem final aqui para essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, fica à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade. Realmente, quando tu me chamou para falar sobre esse tema, eu percebi o quanto é interessante fazer essas associações, o quanto ele me toca, porque eu tive que revisitar várias coisas da minha trajetória também, que me ensinaram e talvez são bases para o meu fortalecimento das coisas que eu busco. E a minha Uhum. mensagem é para todas as mulheres, pessoas que estão escutando esse podcast, buscando se empoderar, né? Querendo receber essas informações para aprender um pouco mais e se perceber diferente. Deixando uma pergunta, né? O que será que você está vivendo agora que você sabe que não quer mais viver? E o que você gostaria de estar vivendo e ainda não está vivendo? Talvez essas perguntas aí possam te inquietar um pouco e te façam ir para um campo de ação, planejar, pegar um papel e caneta, escrever, pensar sobre isso. É muito possível, assim, a gente viver diferente, pensar diferente, mas a gente precisa escolher bem com quem a gente se conecta para fazer uma modelagem legal. E eu acho que a Rita aqui Show. está trazendo um conteúdo muito bacana, com convidados, com pessoas que vão poder Uhum. oportunizar isso. Gratidão, Rita. Show, Fiquei muito muito feliz. obrigada, gratidão imensa. E assim, ó, como nada é por acaso, né? Acabaste de me dar um insight incrível. Tem uma ferramenta muito legal para a gente fazer isso, de pensar no que não quer e no que quer. Então, eu vou depois já colocar em anexo e colocar essa ferramenta lá explicando como usar. É muito Muito show, bom. muito legal. Adorei o insight, não tinha lembrado dessa ferramenta para a gente usar. Show de Que bola. legal. Gratidão por estar aqui. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito show, viu? Eu que agradeço. E que venham Até mais a edições. próxima. E que venham várias edições do No Pain No Mus aí para ajudar muita mulher a se descobrir, né? E se empoderar. Se transformar e empoderar. É verdade. Um Um beijo, beijo. amada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.